Por que que parece ser tão difícil esquecer uma pessoa? Olá, maravilhosas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo do Unidas da Força. Eu sou a Cami Oliveira e hoje eu quero falar com vocês de um assunto bastante recorrente e é uma dúvida da humanidade, que é por que a gente sofre tanto e parece que é tão impossível esquecer alguém, né? A verdade é que quando a gente cria uma história de amor, quando a gente vive uma história de amor, a gente vive a história real e a história do nosso imaginário. A história real é o que de fato a gente vive, é o nosso dia a dia, é o que tá acontecendo. E o imaginário é o que ele cria, são as expectativas, é aquele romance épico, é aquela história que você imagina, que você cria na sua cabeça, de que você projeta de que ele é o homem ideal, você idealiza que aquela pessoa que você quer pro resto da sua vida, que vai ficar com ele pra sempre, e aí você cria um final feliz, eterno. Quando o relacionamento acaba, o nosso inconsciente ele não consegue separar o que é real e do que é imaginário, e aí a gente precisa ajudar ele a fazer isso. E aí vem o nosso papel, que assim como a gente se apaixonar, a gente ajuda o cérebro, a gente fica mandando mensagens de essa pessoa é boa, tá vendo? Essa pessoa faz tal coisa pra mim, essa pessoa realmente gosta de mim. E aí quando termina a gente precisa ajudar o cérebro a entender que a verdade é o que a pessoa fez, o que aconteceu de real é o que a gente tem que esquecer. Todo o imaginário, ele sequer existiu. E a gente criou isso como se fosse uma verdade absoluta, né? Isso é muito louco. Eu realmente, assim, acho que a minha maior dificuldade de término de relacionamento, eu já tive 7 términos, como todo mundo já sabe. Eu demorei 30 anos pra entender que a maioria dos meus relacionamentos e o porquê que eu sofria nos términos é porque eu tinha criado uma história na minha cabeça que ela sequer existia. Quando eu realmente olhava pra história, que eu via, eu falava, gente, a história assim, ele nem é tudo isso que eu queria, ele não tem nada a ver comigo, eu criei tudo isso, então se eu descriar, eu vou conseguir ajudar o meu cérebro a fazer esse processo um pouco mais rápido. Eu quero que vocês entendam que, na verdade, muitas vezes a gente sofre porque o nosso imaginário criou uma história, criou alguma coisa, um final feliz que ele não ia acontecer. A gente inventou na nossa cabeça. O que tinha que acontecer, já aconteceu, que é o fato real, que é o namoro terminar, ou porque a pessoa não gosta da gente, ou a gente não gosta da pessoa, ou porque era um relacionamento incompatível, a gente não tinha nada a ver. E o que tinha que acontecer, já aconteceu. O resto, o porquê a gente tá sofrendo, são coisas que a gente criou, são um final que não ia existir. E aí eu aprendi um exercício que realmente me ajudou muito e eu indico que vocês façam, que é: já que o seu término de relacionamento aconteceu de alguma forma que você não queria ou por algum motivo que você não esperava, escreva uma carta pra você contando o enredo da história que você imaginava. Então escreva, porque a gente tá juntos há tantos anos e tivemos os tantos de filhos que tivemos e o relacionamento acabou por causa disso, disso, disso. Você vai ver que quando você coloca no papel, de fato, o que você imaginava que ia acontecer, não tinha nada a ver com a vida real. E aí você tinha criado tudo isso. Você vai colocar um ponto final na sua imaginação e falar, eu inventei tudo, né? O meu último relacionamento, eu comecei a ver, por que eu tô triste? A hora que eu fui escrever uma carta, era bom, a gente ficou junto mais alguns anos, mas não ia dar certo porque eu realmente quero viajar muito e ele não gosta de viajar. Eu falei, bom, o relacionamento já ia terminar, porque a gente não tinha nada a ver. E as brigas vieram porque a gente não tinha nada a ver. O término veio porque a gente não tinha nada a ver. E eu nunca tinha parado pra pensar. Então se escreva uma carta contando a história que você imaginava, coloque um ponto final pro seu imaginário entender que, bom, isso aqui tá tudo criado. E aí você vai sentir muito mais livre, é libertador, de verdade. E outra coisa que eu quero que vocês entendam é que ninguém consegue esquecer ninguém. A gente não esquece as pessoas. A gente só esquece alguém se a gente tiver uma patologia, que a gente tem algum problema de memória, a gente vai esquecer alguém. Senão, a gente não vai esquecer ninguém. A gente vai ressignificar o nosso cérebro, vai colocar novas memórias e novas vivências que vão ocupar o lugar dessa história que a gente viveu. Imagina que você é uma criança e você tem um brinquedo que você gosta muito quando você tem 10 anos de idade. E aí quando você tem 12 anos de idade, esse brinquedo continua sendo importante, mas já não é a coisa mais importante da sua vida. Com 15 anos, você sequer lembra desse brinquedo. Aos 20, você lembra dele, mas ele não tem a mesma importância. Não significa que você esqueceu o brinquedo, que você esqueceu da sua infância. Significa que você colocou outras coisas muito mais importantes e foi vivendo outras coisas mais importantes que ganharam o lugar dessa imagem do brinquedo. E a mesma coisa no relacionamento, nos términos de relacionamento.
Quando a gente termina com alguém, não adianta a gente ficar lá mexendo nas redes sociais, indo nos mesmos lugares que é com ex, arrastando o cara como um Deus supremo, sabe? Revivendo aquilo todos os dias. A gente precisa fazer o nosso cérebro se condicionar a esquecê-lo. Então você precisa realmente ocupar a cabeça com outras coisas. Eu sei que parece ser um conselho super clichê, mas não, é porque você precisa ressignificar o seu cérebro, colocar uma nova memória do que você está fazendo, colocar uma nova vida para sua própria história, para você se lembrar disso. E aos poucos você vai ver que não é que você vai esquecer a pessoa, você vai esquecer o seu ex-marido, ou esquecer aquele crush, não é isso. Você simplesmente vai ter vivido outras coisas que vão dar importância muito maior, né? Então, por isso que quando a gente termina vários relacionamentos, a gente não vai lembrar do primeiro com a mesma intensidade do último. Porque, na verdade, a gente já viveu outras histórias nesse meio tempo que ocuparam lugares mais importantes para esse momento. Tem milhares de pessoas que conseguem desapegar mais fácil. Eu vejo amigas minhas que sofrem por 1 ano e eu vejo amigas minhas que depois de 1 semana já estão bem. E a diferença entre elas é uma só. As duas lembram igualzinho da pessoa. Só que quem fica sofrendo, quem fica remoendo e fala, não consigo esquecer, parece tão difícil, e aí entra nas redes sociais e só fala desse assunto. E aí tem a pessoa que, eu não consigo esquecer, mas eu vou, sei lá, tocar aqui na faculdade, vou me focar no trabalho, vou fazer outra coisa, vou fazer uma viagem, vou ocupar a cabeça com outra coisa, vou baixar um aplicativo, mesmo que não for pra sair com alguém, pra conhecer pessoas novas, pra me sentir viva. As duas lembram igual. A diferença é que a pessoa que seguiu a vida, ela tá trazendo outras memórias já mais importantes e muito melhores, ressignificando essa dor. E ela, obviamente, vai esquecer muito mais rápido, vai superar essa fase muito mais rápido, né? E uma coisa, assim, que pra mim foi muito importante do meu término de relacionamento, que me ajudou a esquecer todos os meus ex com mais facilidade, foi olhar para o que eu tava sentindo de dor e me perguntar por que eu tava sentindo aquela dor, né? A gente se apaixona por alguém que a gente idealiza. Por que a gente se apaixona por tal pessoa e não por tal? Vocês já pararam pra pensar nisso? A gente se apaixona por tal pessoa porque a gente tem alguma coisa que a gente gosta nessa tal pessoa, alguma coisa que a gente queria ser e não é, alguma coisa que espelha na gente. Então, quando a gente termina relacionamento, é uma coisa que diz muito sobre a gente. Por que a gente tá com essa dor inteira? Por que a gente tá sofrendo tanto? Por que essa pessoa tinha que eu não tenho e que eu busquei nela? Como é que estão a minha relação com meus amigos, a minha família, o meu trabalho? Porque com certeza, se todos os seus pilares estiverem muito sólidos, você não vai ter tempo pra pôr a muleta inteira, o peso inteiro da sua vida no relacionamento. Então, na verdade, eu percebi muito que outras áreas da minha vida estavam muito desestabilizadas e que aí eu colocava todo o peso a minha fuga no meu relacionamento, e quando eu terminei o relacionamento, eu sofri por estar sozinha nesse meio campo de tudo, e não por causa dele, porque eu sabia que ele não era uma pessoa que tinha a ver comigo, mas era aquilo, antes com eles do que sem ninguém e ter que lidar com todas essas sombras, esses fantasmas, né? E aí, na verdade, eu usei o término de relacionamento pra me autoconhecer, pra ver por que eu tava triste, por que eu tava com aquele pensamento obsessivo em voltar com alguém que não me fazia bem, com alguém que não tinha nada a ver comigo, com alguém que não queria que eu estivesse na vida dele. Não faz sentido nenhum. Então eu acho muito que término de relacionamento é pra nós aprendermos sobre a gente, é pra gente parar de criar expectativas, idealizações, pra gente parar de colocar a nossa vida na mão dos outros, pra gente olhar os outros campos da nossa vida, pra gente entender que tipo de pessoa que a gente gosta, ou por que a gente gosta daquilo naquela pessoa. Então acho que é um momento muito importante, que pode te ajudar muito a ser um processo muito mais gostoso do que dolorido um término de relacionamento. Ele pode sim ser uma maior porta de autoconhecimento da sua vida e que eu tenho certeza que você vai agradecer muito, tá? Então faça o exercício da carta, faça essa reflexão de entender por que você não consegue esquecer, se você tem se ajudado a esquecer ou se você tem criado uma vitimização, uma história mágica, uma história épica, um romance maravilhoso atrás desse término que não existe, porque de fato só tá na sua cabeça. Então, veja se você está se ajudando a esquecê-lo ou se você tem alimentado uma fantasia que não existe. E aproveite esse processo para se autoconhecer, tá? Veja os outros vídeos do Unidas da Fossa, leia os textos no site, os exercícios. Tenho certeza que vai ser um momento muito especial, como foi para mim. Vocês sabem quanto eu já sofri em relacionamento. Foi sempre o meu maior problema
Tanto que eu criei esse projeto não é à toa, é porque realmente eu tenho certeza de como que é dolorido. Eu quero fazer vocês enxergarem alguma coisa que ninguém nunca tinha me falado antes, que pode sim ser muito mais fácil do que a gente imagina. Convide as amigas para fazer parte do Unidas da Fossa e para aproveitar esse momento e esses problemas amorosos como o maior pontapé da sua vida. É como um estilingue mesmo, sabe? A gente chega lá no fundo do poço, remexe em feridas e depois com certeza sai voando e conhecendo pessoas muito melhores, sabendo do que a gente gosta. Quando a gente consegue enxergar a parte boa nas perdas, a vida começa a fazer todo sentido.